O suicídio está entre uma das maiores causas de mortes nos dias atuais, principalmente entre jovens e adolescentes. Muitos desses suicídios acontecem por motivos torpes, como o fim de relações amorosas ou frustrações na vida. Uma ajuda médica ou espiritual muitas vezes fazem essas pessoas desistirem do ato. Em um vídeo que faremos em uma outra oportunidade, falaremos sobre outras experiências de quase morte, mas hoje vamos abordar o tema de quase morte relacionada ao suicídio. Pelos relatos que o Dr. Raymond Moody Jr. estudou, as pessoas que tentaram o suicídio não tiveram uma sensação de paz ou harmonia após o ato. Estudos feitos em algumas universidades puderam estudar o comportamento dessas pessoas como se estivesse em uma outra vida. Muitos desses suicidas puderam ver o local para onde iriam caso a morte fosse concluída, além de sentirem um profundo mal-estar pela tentativa de fugir dos problemas pelo suicídio. Pensavam que estes terminariam com a morte, mas estavam provocando um problema ainda maior. O que eles viram precisou ser ocultado, para não causar confusões nas mentes dessas pessoas ou provocar um atrito entre estudiosos religiosos e céticos. Porém, a experiência de quase morte provocou uma mudança no comportamento das pessoas quando estas regressaram à vida física. Elas passaram a olhar a vida com outros olhos, pensando mais nos outros. Acharam-se no dever de fazer uma reforma íntima, serem menos críticas, analisarem o que tinham feito da vida até aquele momento e o que poderia ser feito de forma diferente. Outro ponto sobre esses acontecimentos é que a maioria não saiu divulgando o que viu, querendo fazer com que os outros acreditassem no que viram. Pelo contrário, a experiência foi contada apenas para poucas pessoas ou um grupo de pessoas, talvez pelo fato de muitas pessoas que passaram por isso acharem que as outras pessoas poderiam classificá-las com problemas psicológicos ou que tivessem delirando. Tanto para os indivíduos que tinham uma religião quanto para os que não tinham, a experiência não teve nenhuma alteração no conteúdo relatado. Alguns críticos poderiam alegar que a fé religiosa poderia ter influenciado neste ponto, mas, independentemente disto, o relato foi similar entre os suicidas céticos ou que tinham crenças religiosas. As imagens são tão marcantes na mente destas pessoas que algumas lembram dos detalhes depois de muitos anos. Alguns leitores devem estar se indagando quanto à morte biológica, como o fato do indivíduo ficar morto por mais de 5 minutos e não ter nenhuma sequela no corpo, por exemplo, uma lesão cerebral por falta de oxigênio. Para o Dr. Moody, a morte é definida como o estado do corpo do qual é impossível voltar à vida. É óbvio que, por essa definição, nenhum dos meus casos seria incluído, pois todos eles supõem a ressurreição. Mesmo nos casos em que o coração deixou de bater por longos períodos, os tecidos do corpo, particularmente do cérebro, devem ter sido, de algum modo, supridos de oxigênio e nutrientes, explicou. Ele entende que a morte realmente não existiu de forma definitiva, pois não houve o rompimento dos laços que ligam o espírito ao corpo. De alguma forma, a espiritualidade fez com que o corpo recebesse os cuidados necessários, a fim de não sofrer qualquer sequela, enquanto a alma mantinha seu contato com o mundo espiritual. Você que viu o nosso vídeo e precisa de ajuda, escreva nos nossos comentários. Acreditamos na sua vitória. Procure a ajuda de alguém ou de algum profissional da área. Cremos também que a confiança espiritual em Deus é a solução para muitos problemas. Obrigado. Dê o like e compartilhe. Ajude o nosso canal a crescer. Obrigado.